Povo do avivamento, boa noite. Quem está vivo, diga aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Quem trouxe a sua Bíblia, levante na mão. Glória a Deus. Se não for muito incomodativo você se colocar sobre os seus belos pés, Alec vai estar filmando, você vai levantar a sua Bíblia na mão agora. Essa é a palavra mais poderosa que Deus deixou para nós. Fala, essa é a palavra poderosa. É a palavra de Deus. Ela é a bússola para chegar nos céus. Aleluia. Sem perda de tempo, hoje é Santa Ceia. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías capítulo 13. Isaías capítulo de número 13. Então vamos lá. Isaías capítulo de número 13, o versículo é o versículo de número 11. Por favor, olhe para a pessoa que não tem Bíblia. Se ela não tiver, aproxima-se dela. Está escrito assim. Posso ler? Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Pode repetir como está na tua Bíblia? Desejo tomar como tema da minha palavra hoje o resultado da soberba. O que eu disse? Senhor, meu Deus e meu Pai, a tua serva, pastora Nazaré, já orou pela minha pessoa e eu peço a unção do teu Espírito e que a tua palavra possa adentrar nos nossos corações e que possamos, no término, retornar para casa com os corações transbordando de alegria. Desde já repreendo qualquer força negativa e que o teu Espírito esteja no nosso meio. É o que eu te peço em nome de Cristo e toda a igreja diga amém. Ande se assentar, dê um abraço ao seu irmão, diga para ele: Jesus te ama muito. Eu gostaria de pedir a atenção de todos vocês. Todo culto é momento sagrado, é momento que você tira para com Deus. Amém? E principalmente quando a palavra é transmitida, as pessoas devem ouvir, porque ela é alimento, e esse alimento só entra pelos ouvidos. Amém? O alimento da nossa alma entra pelos ouvidos. A Bíblia diz que aquele que sabe ouvir, aquele que dá ouvido às coisas de Deus, é bem sucedido na vida. É sabido que soberba é fatuidade. A soberba tem muitos filhos. E quais são eles? Orgulho, vaidade, vanglória, arrogância, prepotência, presunção, autossuficiência, amor próprio. A soberba precede a ruína e a sublimidade de espírito ou do espírito a queda. Estou aqui na minha introdução. Toda pessoa soberba não aceita ser corrigida, visto que não deseja ser mudada por um comportamento superior, porque já possui dentro de si um espírito de conduta inferior que o satisfaz. Este mundo será castigado, os soberbos serão abatidos. Assim como no passado muitos soberbos foram abatidos, assim será também num futuro muito próximo. Aliás, muitos soberbos, arrogantes, já estão, ou seja, já nesses dias, ou já nos nossos dias, estão sendo humilhados.
presos pelas suas corrupções. Parece que a praga embusteira desabou sobre o Brasil. Tantos golpes, tantas malandragens explodindo a cada dia no nosso país, na nossa nação. A Bíblia, na sua sensibilidade, nos mostra quantos e quantos líderes soberbos, líderes mal agradecidos no passado, que caíram e nunca mais se levantaram. Isso é tanto no mundo secular, como no mundo religioso, como no mundo cristão. Mas eu quero chamar a tua atenção nesta noite para uma história muito fantástica. A Bíblia nos relata uma história fantástica a respeito da soberba. Já preguei aqui em uma outra ocasião em outro tema. Preste bem atenção agora, por favor. A Babilônia, por exemplo, ela foi a maior nação da face da terra. A cidade tinha 80 quilômetros quadrados. Os muros eram os mais largos de toda a terra. 7 carruagens poderiam correr juntas, lado a lado, e ainda tinha espaço. O palácio era o mais brilhante de todo o mundo. Era o mais chique de toda a terra. Os enfeites nas paredes eram de ouro, prata e pedras preciosas. O salão de festa era o mais luxuoso que você possa imaginar. A torre da Babilônia media 120 metros de altura. E lá em cima havia todos os nomes dos deuses que eles criam, que eles acreditavam. E além disso havia um departamento na torre, que era um lugar especial onde Nabucodonosor mandou guardar todos os cálices sagrados que ele havia tirado do templo de Jerusalém. Nabucodonosor era um homem muito ruim. O estoque de alimento para os moradores do palácio era para no mínimo 5 anos. Toda a riqueza, ouro, prata e pedras preciosas estavam ali em Babilônia, especialmente no reino, no palácio, na casa de Nabucodonosor. Nabucodonosor foi um dos reis mais temíveis da face da terra. E também um dos mais, vamos dizer assim, soberbo e mal agradecido. Nabucodonosor sempre se julgava ser o máximo. Era cruel e sanguinário. A sua soberba o levou para o pasto comer capim. E ele ficou por 7 anos vivendo no meio dos animais, comendo capim e dormindo no meio deles. E o seu pelo, ou seja, no seu corpo nasceram pelos como pelos de animais. Um rei no meio do pasto, 7 anos vivendo com os animais. Mas no final ele se humilha, o próprio Deus faz ele voltar ao normal e faz ele relembrar de todo aquele tempo. E ele se humilha diante de Deus e pede perdão de todas as suas falhas. Quando Nabucodonosor chega ao fim da sua vida, ele chama o seu filho Belsazar, que segundo algumas interpretações teológicas, Belsazar não era filho total de Nabucodonosor, ele era filho da filha de Nabucodonosor. Mas como ele nasceu ali no palácio e cresceu ali ao lado do seu avô, o qual chamava de pai, e ele o chamava de filho, ele foi crescendo como príncipe ali. Belsazar conhecia todos os pontos, todos os segredos do templo, sabia onde estava tudo. Afinal, ele era um príncipe, ele nasceu na casa real. E quando então Nabucodonosor, não suportando mais a velhice e as enfermidades, ele então transfere o seu trono, ele transfere para Belsazar. E Belsazar então começa a governar Babilônia.
no lugar de seu pai Nabucodonosor. Digam amém. Mas Belsazar, ele havia herdado de seu pai, ele havia herdado de Nabucodonosor toda a soberba, toda a ignorância. Era um homem mal agradecido. A soberba era, sem dúvida, o que existia no coração de Belsazar. Ele não reconhecia o bem que os outros faziam para ele. Como disse, Belsazar, além de ser soberbo, ele era mal agradecido. Belsazar foi o rei mais soberbo, atrevido daquela época. Todos conheciam o tamanho da sua altenaria. Era o maior crítico em relação a Deus, idólatra e provocador. Um dia a Bíblia diz que ele convidou, lá no capítulo 5 de Daniel, ele convidou 1000 dos seus convidados. Era príncipes, era reis de outros lugares, era amigos, generais e mulheres ricas, enfim, ele convidou 1000 dos seus grandes para uma festa qual ia ser realizada ali no Salão Nobre de Babilônia. E quando foi no dia determinado da festa, Babilônia foi invadida por carruagem. Foram diversas carruagens, porque eram 1000 convidados. E o pátio ali da Casa Real estava superlotado. E as pessoas, os grandes convidados, foram subindo. Ao chegar no Salão Nobre, foram recebidos pelo porta-voz do rei, dizendo: bem-vindo à festa do nosso rei. O salão estava superlotado, havia ali dentro 1000 convidados. O porta-voz mandou servir tira-gosto e suco, ou bebidas simples como suco variados. E todos comiam tira-gosto e bebiam, e ao som de músicas naquele salão. Músicas eram entoadas pelos músicos da época. O salão estava lotado, muita gente conversando, cada um ou cada casal ou amigos em volta à mesa. Espere onde quero chegar. 2 horas depois, ali o salão lotado, o porta-voz do rei levanta e diz: olha, gente, vamos nos colocar de pé, porque o nosso rei se aproxima para recebê-los. De repente as trombetas soam e a grande cortina se abre, e o rei Belsazar então se aproxima com toda a sua majestade. E ele então cumprimenta a todos: bem-vindo à minha festa. E todos recebem o rei com aplauso. E a festa continua. De repente um recado chega, o mestre Cuca, o mestre da cozinha, manda um recado que o jantar estava pronto. O rei então manda servir para todos. Imagina 1000 pessoas comendo. Imagine também que eram 1000 convidados especiais. Imagine também que a comida não era qualquer tipo de comida. Eram pessoas ricas e famosas que estavam ali. As bebidas eram as mais luxuosas, ainda que seja suco variado, mas eram os melhores, tudo de primeiríssima qualidade. E o rei então mandou servir, todo mundo comia à vontade. Depois do jantar, todo mundo comeu, os garçons recolheram todas as vasilhas, todos os pratos, mas as bebidas continuaram sendo distribuídas. Até que o rei levantou a sua voz e disse: antes de concluir, antes de terminar a nossa festa, eu quero fechar essa festa com chave de ouro. Eu quero servir a todos vocês, antes de ir embora, o melhor vinho da Babilônia. E trouxeram o vinho, e o rei então, depois do copeiro, experimentou.
Porque antes do rei, primeiro o copeiro tinha que experimentar o vinho. E disse, é de boa qualidade. O rei então toma. E disse, muito bom, é o melhor de toda a terra. Mas eu quero fazer algo melhor para ficar na história. Disse para o copeiro-chefe, chame um grupo, suba na torre. Vai lá no quarto onde estão os cálices sagrados que meu pai tirou do templo de Jerusalém. Tragam e vamos servir a todos vocês nos cálices sagrados. E eles foram e trouxeram os cálices sagrados que era usado no templo para servir aos cristãos e não numa festa mundana. E então vinho foi colocado em todas aquelas cálices, em todos os cálices, e distribuído, e o povo beberam à vontade, repetiram, e repetiram, repetiram. O vinho era delicioso, porque se repetir 4, 5, 6 vezes, de maneira que todo mundo estava satisfeito e a maioria já embriagado. O rei também estava embriagado, porque ele bebeu muito. Quem está entendendo, fala amém. Digam aleluia. Belsazar, infelizmente, ele passa dos limites. Ele, empolgado, passa dos limites. Estava embriagado. E o resultado da soberba, veja agora. Quando todos estavam bebendo, já embriagado, Belsazar disse para os seus convidados, gostaria que vocês se colocassem de pé e olhassem agora para a estátua dos nossos deuses. E ele então, com o seu cálice na mão, junto com todos os seus convidados, eles olharam para os deuses da Babilônia e começaram a agradecer, a dar glória. Aquilo era um insulto ao Deus Todo-Poderoso, porque ele estava fazendo isso por causa dos cálices, porque ele não gostava de crente, nunca gostou de evangélico. Era tanto que Daniel morava ali, ele nunca convidou Daniel para nada. Sabendo que Daniel foi um dos conselheiros do seu pai, que ajudou o reino a ir à frente. Mas ele não gostava de cristão. E todos começaram a dar glória, todos começaram a dar honra aos deuses da Babilônia. E quando todo mundo estava dando honra e glória aos deuses da Babilônia, na parede central, ao lado daquela torre, ao lado daquela imagem, daquela estátua, apareceu uma mão sem braço que escrevia na parede. A Bíblia diz no capítulo 5 de Daniel que quando Belsazar tirou o olhar da estátua, olhou do lado uma mão sem braço, acredito que ele pensou, eu não estou enxergando duas coisas. Ele estava bêbado, todos estavam bêbados, mas nessa hora eles se consertaram. Todos ficaram trêmulos. A Bíblia diz que os joelhos de Belsazar começaram a tremer, eles ficaram trêmulos, as pernas amoleceram. E a mão sem braço escrevia e ele não entendia e ninguém entendia nada. Até que a mão sem braço escreveu a última palavra e desapareceu. E ele ainda trêmulo olhou para os seus convidados e disse, por favor, alguém de vocês entende essas escrituras? Ninguém se manifestou porque ninguém entendia. Belsazar, revoltado, chateado, já com medo, disse, por favor, arrume e chame os mais sábios, tragam rápido. E trouxeram. E ele disse, aquele que souber ler o que está escrito e dá para minha interpretação, eu o colocarei como terceiro no meu reino. Colocarei no seu pescoço o colar de comando. Mas os sábios da época olhavam e não conseguiam entender nada. O rei já estava inquieto quando um dos seus, ali da Babilônia, aproximou e disse, majestade, existe um homem aqui no teu reino
esse homem é sábio. Ele foi um dos que ajudou muito seu pai no passado. Foi um dos que ajudou muito a Babilônia no passado, com a sua grande sabedoria. Belsazar sabia. E quem é ele? Daniel. Ele lembrou de Daniel, porque ele cresceu ali no palácio. Daniel trabalhou todo o tempo ali. Era um dos sábios. Mas como ele não gostava, o tipo do homem que não gostava de quem servia a Deus, em outras palavras, não gostava de crente, ele não dava a mínima para Daniel. Até que de repente alguém foi lá, porque ele disse, chama. Foi lá chamar e Daniel se apresentou. Nessa época Daniel já era idoso. Ele já tinha os seus cabelos brancos, como do cabelo do irmão do Ovídio. E ele se apresenta diante de 1000 pessoas e do rei. O rei olha para ele e diz, tudo bem, Daniel? Ele diz, tudo bem. Daniel poderia ter dito assim, há quanto tempo aqui no palácio e não consegue ver e falar contigo? Mas ele não falou isso. Daniel, você está vendo o silêncio? Está todo mundo assustado, porque uma mão sem braço com um dedo escreveu esses nomes e nós não conseguimos entender. E aquele que lê e me explicar, interpretar para nós, eu farei dele o terceiro no meu reino. Quem está entendendo, fala amém. Eu farei dele o quê? E colocarei o colar sobre o seu pescoço. Daniel, eu não estou interessado em suas ofertas. Aí você sabe o que está escrito, ele diz, sei. Então leia. E todo mundo em silêncio para ouvir ele ler. Como está escrito lá em Daniel, capítulo 5, ele leu, estava escrito lá, Men, Tekel e Passim. Ele leu, Men, Tekel e Passim. O rei disse, tudo bem, mas o que é isso? O povo disse, o que é isso? Ninguém entendia. Ele disse, Daniel, você pode interpretar para mim e para nós? Daniel disse, você quer realmente saber a interpretação do que está escrito? Sim, eu quero, e todos estão presentes, e todos vão ouvir. Então disse Daniel a interpretação para o rei e para todos que estavam ali. Ele disse, Men. Significa, contou Deus os seus dias, ou os dias do seu reino, e finalizou. Ou seja, Deus se cansou da sua governabilidade. Ele já ficou de olhos arregalados. Tekel significa, pesado fosse na balança e achou em falta. Em outras palavras, existe mais maldade do que bondade. Ou seja, não existe bondade no teu reino, na tua vida. E Pérez, que quer dizer Passim, que é a mesma coisa segundo as interpretações, ele disse a terceira coisa, Passim, Pérez, dividido foi o teu reino. Ele não disse será, ele disse já foi. Porque Deus já determinou. Quando Deus determina, já está determinado. Deus já dividiu. O seu reino foi dividido aos medos persas. E hoje, agora, é os seus últimos minutos na face da terra. Hoje, agora mesmo, é os seus últimos minutos na face da terra. Amados, ele morreu por causa da sua soberba. Ele deixou de reinar por causa da sua soberba. Deus havia dado tudo. Deus fez do seu pai rei de reis.
Ele nasceu no palácio e cresceu junto com o pai, acompanhou toda a maldade. Tudo que o pai fazia, vendo que o seu pai, o seu avô, na verdade tinha ido para o mato comer capim por tantos anos, mesmo assim o coração dele permanecia duro. O que eu quero dizer com isso? Esse é o fim de qualquer soberbo. Esta é a recompensa de qualquer soberbo na face da terra. Deus dá a vida, Deus dá a força, sabedoria, talento, habilidade nos afazeres. Deus dá o ânimo e as pessoas não o reconhecem. Deus deu tudo a Nabucodonosor, a Belsazar, e eles não reconheceram e por isso tiveram o seu fim. Belsazar foi pior do que o pai, porque o pai, ele foi para o mato comer capim e no final se arrepende. Belsazar era pior, porque Deus disse, não tem mais chance para você. E o mundo está cheio de pessoas que dizem assim, eu não preciso de Deus. Eu me esqueço o nome daquela cantora que quando o Billy Graham pediu para entrar no camarino dela e deixaram ele entrar, e ele falou de Jesus para aquela cantora famosa americana, e ela então disse para ele, Billy Graham, eu não preciso do teu Deus, eu não preciso de Jesus. E eu penso assim, quando alguém diz eu não preciso de Deus, eu não preciso de Jesus, o próprio Deus disse, então você não precisa viver na minha terra, você não precisa respirar o meu ar, você não precisa andar no corpo que eu te dei. Se você não precisa de Deus, então Deus não vai precisar de você. Amém? E muitas pessoas acham que não precisam de Deus, e por essa razão muitos morrem cedo. Porque o próprio Deus já sabe que aquela pessoa, ela vai envelhecer virando as costas para Deus. Estamos aqui hoje numa casa cheia e tenho certeza que muitos de vocês no passado ouviram uma palavra e entenderam que não vale a pena viver uma vida de soberbia, não vale a pena viver uma vida errada, não vale a pena viver uma vida longe de Deus. Você não veio essa noite aqui por acaso, você veio aqui porque Deus quis falar com você. Somos cristãos há muitos anos, há muito tempo estamos servindo a Deus, mas talvez ainda existe dentro de nós uma pequena soberba. Às vezes somos mal agradecidos naquilo que Deus tem feito ou que as pessoas têm feito por nós. Nós não podemos deixar que essa arrogância, essa soberba ache lugar em nossa vida. Belsazar teve um fim ruim diante dos seus convidados. Nabucodonosor comeu capim e todos puderam ver, saber e dizer, ele está louco. Mas não era louco não, por causa da soberba. E então eu finalizo a minha pequena palavra nesta noite dizendo, você que está de pé, se cuide para que não caia. Deus tem tido paciência contigo. Não seja tolo. Seja humilde bastante para reconhecer que você não é nada. Eu digo no modo geral, temos que reconhecer que não somos nada. A vida que você tem é dada por Ele. O ânimo que você tem é dado por Ele. O ar que você respira é dado por Ele. Essas perninhas que você pode andar, a inteligência que você tem, a habilidade nos afazeres, é dada por Deus. E às vezes não reconhecemos. Às vezes viramos as costas para Deus por causa de qualquer coisinha. Deus é o dono da sua vida. Ele disse, a alma que pecar, esta morrerá. Deus está neste lugar. Ele abate os soberbos. Ele vai destruir todos os soberbos. No meio do cristianismo, no meio dos cristãos, melhor dizendo, não pode haver soberbo. Se você tem sido soberbo durante toda a sua vida, fuja antes que seja tarde demais. Jesus te chamou para ser um potencial nas mãos dele. Jesus te chamou para fazer o melhor possível para o teu reino.
Não deixe que a ganância, não deixe que a arrogância, não deixe que a soberba ache lugar em sua vida. Porque está escrito: os soberbos não herdarão o reino de Deus. Seja humilde bastante para reconhecer que você não é nada e que você precisa de Deus. Nós precisamos de Deus. Às vezes somos orgulhosos, achamos que somos o melhor. Belsazar, ou vamos dizer assim, Nabucodonosor, já se achava ser o melhor em tudo e em todo. Belsazar acompanhou achando também que era o melhor em tudo, talvez achando que era invencível ou imortal. Todos vocês pertencem ao Deus Todo-Poderoso. Lembre que você não é nada, nós não somos nada. Tudo que você tem, tudo que você faz, a posição que você está, é Deus que te concedeu. A sabedoria que você tem, Deus que te deu. Não reclame, não seja soberbo. Deus ama você e Ele tem o melhor para você. Vamos aplaudir e ficar de pé. Pode ser mais forte para Jesus? Mais forte para o nosso Deus. Ele é digno de honra e glória. Enquanto o conjunto vem para frente, eu quero perguntar a você: será que não tem acontecido isso com você? Será que você tem sido soberbo mesmo como cristão em algumas áreas? Será que você tem sido mal agradecido por tudo quanto Deus tem feito por você, ou até mesmo pelo o seu amigo, seus pais têm feito por você? Você tem agradecido? A gratidão tem falado forte no teu coração? Se alguém nesta noite se sente arrogante, se alguém nesta noite acha que tem sido soberbo em alguma área, Deus quer mudar a sua história. Você não tenha vergonha de dizer: Senhor, eu quero mudança. E aqui tem homens de Deus para orar por você e esse mal ser quebrado de sua vida. Tem pessoas que quando começa a crescer se torna soberbo, não reconhece que ele veio de lá de baixo e empina o tupete e pode cair a qualquer momento. Deus quer que seu povo seja um povo humilde, sempre reconhecendo que Ele está no controle de todas as coisas. Coloca a mão à altura do seu coração. Eu sei que quando fala de soberbo, pessoas arrogantes, dificilmente levante alguém e venha à frente. Talvez vergonha. Mas aí mesmo no seu lugar você pode falar com Deus. Deus tem sido leal contigo? Você tem sido leal com Ele ou leal na sua obra? Pai, nós estamos reunidos nesta presença na Tua noite. Esta foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para esta noite de ceia. E eu peço a unção do Teu Espírito sobre esta igreja. Que haja perdão, que haja transformação na vida deste homem, desta mulher. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, passa no nosso meio com as tuas mãos poderosas e santas. Faça encher de poder este lugar, assim como o Senhor fez encher quando Isaías orava que as umbrais das portas foram movidas e o templo encheu de fumaça. Que esta fumaça da glória do Espírito esteja nesse lugar, pairando sobre o teu povo. Mova os seus lábios e dê graças a Deus. Glorifica o Senhor. Aqui não tem nenhuma estátua, nenhum Deus estranho. O nosso Deus,
Adoramos em espírito e em verdade. E toda a honra e todo o seu louvor agora é para Ele. Para aquele que morreu na cruz, ressuscitou e está vivo. Mova os seus lábios e começa a dizer: Senhor, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Diga a Ele: toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Diga a Ele: toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Diga a Ele, por favor, diga a Ele: toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Seja dada ao Senhor. Seja dada ao Senhor. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Jesus, Jesus, o Espírito Santo de Deus está aqui. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Meu futuro a ti pertence. Sei que jamais me deixarás. Não me canso de te buscar. O teu sangue me lavou. Adore ao Senhor. Toda a igreja, homens e mulheres, moças e rapazes, crianças, adore ao Senhor. Tua graça não tem fim. Tu és dono de tudo que há em mim. Tudo que sou, tudo que tenho, o ar que eu respiro a todo momento. Tudo que sou, tudo que tenho, Senhor, o ar que eu respiro a todo momento. És a minha força, minha confiança, és minha saída, tu és meu tudo. Adore ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tu és tudo para mim. Meu futuro a ti pertence. Sei que jamais me deixarás. Não me canso de te buscar. No teu sangue me lavei. Tu me guardas a todo instante, Senhor. Tua graça não tem fim. Tu és dono de tudo que há em mim. Tudo que sou, tudo que tenho, o ar que eu respiro a todo momento. Tudo que sou, tudo que tenho, Senhor, o ar que eu respiro a todo momento. És a minha força, minha confiança, és minha saída, tu és meu tudo, tu és meu tudo.